Mudou, o INSS mudou a idade para aposentar em 2026. Olha, após a reforma da Previdência, as regras permanentes estabelecem o seguinte: 65 anos homens, com pelo menos 20 anos de contribuição para quem começou a contribuir após a reforma da Previdência, 62 anos mulheres, com pelo menos 15 anos de contribuição. É claro que, além disso, existem regras de transição para quem já contribuía antes da reforma da Previdência. Então, a idade mínima para se aposentar em 2026, nós vamos ver o que mudou aqui. Nós sabemos que mulheres, 59 anos e 6 meses, e homens, 64 anos e 6 meses. E por quê? Veja bem, a regra aumenta 6, são 6 meses por ano, até alcançar a idade fixada pela regra definitiva em 2031, que será de 62 anos mulheres, 65 anos homens. Vale lembrar que, apesar do nome, a regra de idade mínima progressiva, né, é um tipo de aposentadoria por tempo de contribuição e, portanto, exige também uma idade, além da idade mínima, veja bem, um tempo de contribuição mínimo de 30 anos mulheres, 35 anos homens. Então não se deve confundir a aposentadoria por idade, que mantém os 62 anos mulheres, 65 anos homens, com contribuição mínima de 15 anos para os dois. Os requisitos mínimos para a regra de transição da idade mínima progressiva nesse ano de 2026, esses mudaram e eu vou trazer para vocês aqui na íntegra, por completo. E por que eu estou fazendo o vídeo de hoje? Simplesmente porque agora, no meio do ano de 2026, a aposentadoria pode exigir uma idade mínima de 67 anos em 2027. Veja bem, nós estamos recebendo informações de fontes que podem mudar essa situação. O que faria isso? Colocar igual a idade de homens e mulheres, 67 anos, e, consequentemente, o tempo de contribuição, no mínimo 20 anos de contribuição. Vamos entender juntos? Sejam todos muito bem-vindos ao maior canal da internet de aposentadoria, de INSS. É o maior canal para aposentados, pensionistas e beneficiários. Então você aqui tem voz. Você vai fazer o seguinte: se você tiver qualquer dúvida, você vai aproveitar essa oportunidade, já vai deixar aqui o seu comentário, vai contar a sua história e também deixar a sua dúvida. Vamos começar pela regra de pontos. A regra que foi atualizada em 2026 é a regra de pontos, que considera a soma da idade mais o tempo de contribuição dos segurados. Para esse ano, a pontuação mínima exigida é a seguinte. Então vamos lá, anota aí. Mulheres, 93 pontos. Homens, 103 pontos. Olha, essa regra, ela aumenta 1 ponto a cada ano até a pontuação máxima em 2033, de 100 pontos para as mulheres e 105 pontos para os homens. Olha, a regra de transição por pontos que nós estamos falando agora também é um tipo de aposentadoria por tempo de contribuição, por isso exige contribuição mínima de 30 anos de INSS para as mulheres e 35 anos para os homens. Assim, ainda que a soma da sua idade mais o tempo de contribuição atinja a pontuação exigida, sem o cumprimento de um tempo mínimo, não é possível se aposentar por essa regra. Então, se não houver um tempo mínimo de contribuição, por exemplo, se você tiver mais idade e mulher, menos de 30 anos de INSS, se você tiver mais idade homem e menos de 35 anos de contribuição, e der a soma, né, de que se é necessária 93 pontos mulheres, 103 pontos homens, vocês não podem ter direito à aposentadoria. É obrigatório o tempo exato de 30 anos mulheres, 35 anos homens de INSS pago. Então os requisitos para a regra de pontos de 2026, vocês viram aqui. Então quem será afetado pela nova regra? Vamos lá. As mudanças atingem todos os segurados de INSS que ainda não haviam preenchido os requisitos de aposentadoria até 31 de dezembro de 2025. Quem já
completou as condições em anos anteriores pode solicitar o benefício com base nas regras do ano em que cumpriu a exigência, porque tem direito adquirido. Então, como saber em que regra eu me enquadro para conseguir a aposentadoria, tá? Olha, vocês têm que sempre estar atentos às mudanças, tá? A reforma da Previdência, ela veio para trazer a seguinte situação: acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição. Ou seja, depois da reforma da Previdência de 2019, só é possível, a partir de agora, aposentar por idade. Vocês entenderam a situação? E quem estava perto de conseguir uma aposentadoria ainda se encaixa nessas regras que eu estou citando aqui. Então, o problema é o seguinte: em 2026 não existe nenhuma mudança aprovada, nenhum projeto oficial do governo propondo aumentar, elevar a idade mínima para 67 anos. Acontece que as sugestões foram apresentadas por especialistas como alternativas para a futura reforma da Previdência. Então você que ainda não se conformou, você que ainda nem se levantou aí depois da pancada que foi a reforma da Previdência de 2019, senta que lá vem a história, porque a coisa pode complicar ainda mais. Para que qualquer uma dessas alterações comece a valer na realidade, seria necessário o quê? Que o governo apresentasse uma proposta para o Congresso Nacional, seguida de aprovação dos deputados e senadores. Portanto, as regras atuais continuam valendo normalmente. Embora não exista uma proposta oficial em tramitação, especialistas avaliam que no ano que vem, 2027, é a janela mais provável para a nova reforma da Previdência, em razão do calendário político e da necessidade de equilibrar as contas públicas. De uma coisa vocês podem ter certeza, né? Voltando, né, à família Bolsonaro ali, isso aqui vai acontecer de qualquer maneira. O que pode acontecer é que, se o governo atual se manter, eles podem colocar algumas propostas antes que isso aconteça. Então vamos lá, a idade mínima para se aposentar em 2026, nós sabemos que a reforma da Previdência de 2019, as regras permanecem estabelecidas. 65 anos, homens, com pelo menos 20 anos de contribuição, para quem começou a contribuir depois da reforma de 2019, 62 anos, mulheres, pelo menos 15 anos de contribuição. Além disso, como eu disse para vocês no início desse vídeo, existem as regras de transição para quem já contribuía. Portanto, nós temos aqui outras mudanças sugeridas por especialistas. Então, o que pode vir de surpresa na nova reforma da Previdência depois de 2027? Então, vamos lá. Presta muita atenção. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão deixar aqui, é claro, a sua sugestão, a sua dúvida nos comentários desse vídeo. Além da elevação da idade mínima para 67 anos para homens e mulheres, o que pode haver também é as mulheres terem o mesmo tempo de contribuição dos homens, 20 anos. Além disso, prestem bem atenção que eu vou trazer aqui algumas das sugestões de especialistas. O que pode mudar? Adicional de aposentadoria para mulheres com filhos. Pode haver um adicional na aposentadoria para as mulheres com filhos. Mudanças na contribuição de quem é microempreendedor individual, MEI. Revisão da política de reajuste do salário mínimo. Nós sabemos que quem ganha salário mínimo tem um ganho maior do que quem ganha mais que o salário mínimo, e eles queriam acabar com isso. Alteração nas aposentadorias especiais. Vocês viram aí que o Supremo Tribunal Federal, agora no meio do ano 2026, acabou com a idade mínima, só que isso ainda não está valendo no INSS, idade mínima para quem trabalha com algo que faz mal à saúde, mas não mudou os cálculos, foram mantidos os cálculos da reforma da Previdência de 2019. Criação de um modelo de capitalização para parte dos trabalhadores. Essa era uma das propostas do antigo ministro, né, das contas do governo Bolsonaro, né, o Paulo Guedes. O que ele propunha? Que você pagasse por fora para aposentar. Vamos colocar mais uma vez essa sugestão. Combate a fraudes da Previdência. Esse aqui é um aumento do pente fino, muito maior do que nós temos hoje, um pente fino
focado em combater fraudes e revisão de desoneração e medidas para reduzir a sonegação. O que nós temos? Muito se fala em benefícios que são dados para as pessoas de baixa renda. E muitos dizem até, né, algumas bobagens, como por exemplo, que as pessoas que recebem benefícios não deveriam nem votar porque votam porque recebem benefícios. Você concorda com isso? Só que os benefícios que são dados para os empresários que, por exemplo, deixam de pagar impostos ou têm redução na hora de pagar impostos. Se esses também têm benefícios, também não deveriam ter direito de votar, como dizem aí. Mas a sugestão é aqui: revisão da desoneração e medidas para reduzir sonegação. Ou seja, apesar desse debate sobre a reforma ter voltado ao centro das discussões, para você que acompanha o canal Drone Diário, vídeos informativos, que chegou até aqui, presta bastante atenção no que eu vou te falar, aproveita essa oportunidade, já deixa aquele like, aquele joinha da confiança, para saber que vocês estão recebendo os vídeos, deixa aquele ripar, tudo isso ajuda o canal a continuar trabalhando e trazendo informação de verdade para vocês todos os dias, tá? Não houve alteração na idade mínima para a aposentadoria. As propostas divulgadas, apresentadas, são estudos técnicos elaborados por especialistas e servem como uma sugestão para futuras discussões sobre o sistema previdenciário brasileiro que, na avaliação de economistas, veja bem, na avaliação de economistas, não tem nada a ver com o governo atual, devem ganhar força a partir de 2027. Deve ganhar força a discussão. Até que exista uma proposta oficial, a eventual aprovação pelo Congresso, né, e regras atuais do INSS, permanece, né, valendo. Então, nós temos aqui, né, essa questão que está aparecendo em discussão, uma aposentadoria exigida mínima 67 anos em 2027, é um estudo que está sendo feito por economistas, mas ainda não foi acatado pelo governo. Nós sabemos que não mudaram a aposentadoria para quem é portador de deficiência, tá? Tem que se aproveitar essa situação. Quem trabalhar com algo que faz mal à saúde, acabou o Supremo Tribunal de tirar a idade mínima, também tem que se aproveitar esse tipo de situação. Além disso, ninguém está falando, mas a aposentadoria rural também deve acabar nos próximos anos, talvez na próxima reforma da Previdência. Do que nós estamos falando? Mulheres que aposentam aos 55 anos com 15 anos de comprovação de trabalho na atividade rural e homens que aposentam aos 60 anos de idade com 15 anos de contribuição. Isso pode chegar ao fim. Então é um momento de se aproveitar essas situações, levando em conta também que aqueles que foram para a cidade depois de uma atividade rural e tiveram um tempo de contribuição na cidade e não podem aposentar como rurais, tem um novo tipo de aposentadoria, que é a aposentadoria híbrida, que soma o tempo de atividade rural, trabalhado ali como subsistência familiar, né, para o grupo familiar, com o tempo de atividade de registro em carteira de trabalho ou contribuição. Então, somado esses tempos, 62 anos, né, para as mulheres, 65 anos para os homens, na aposentadoria híbrida, rural mais atividade da cidade, as pessoas podem conseguir o tempo mínimo de contribuição de 15 anos. E isso dá uma nova oportunidade, um respiro para aqueles que têm pouca contribuição, pouco registro, pouco INSS pago. Então é algo que deve ser explorado ao máximo também, porque nós já temos aqui, né, estudos para a mudança, mais uma vez, da reforma da Previdência, aumentando a idade para 67 anos para homens e mulheres. Em 2027 começa a discussão. Então, para você entender melhor, a reforma da Previdência de 2019, ela acabou com aquela possibilidade de aposentar sem idade mínima. Antes, a pessoa completava a idade, só para ter uma ideia, lá na década de 90, início dos anos 2000, as pessoas que tinham um tempo de INSS pago, não importa a idade, elas conseguiam aposentar. Com isso, nós tínhamos aposentadoria na casa dos 40, né, antes dos 50 anos de idade. Isso não existe mais depois da reforma da Previdência de 2019. É o fim da aposentadoria apenas com tempo de INSS pago. Então, a aposentadoria depois de 2019,
o marco é o seguinte: uma idade mínima para conseguir o benefício mais o tempo de INSS. Também tem que se acabar com o mito de que a idade dá direito a uma aposentadoria do INSS. Muitas pessoas têm a ilusão e dizem: eu já tenho idade para aposentar. Aposentadoria somente com contribuição do INSS. Sem contribuição do INSS, não tem aposentadoria. Ah, mas o meu BPC-Loas, ele não se transforma em aposentadoria? Não, de forma alguma. O que acontece é que ou a pessoa já tinha um tempo de contribuição do INSS, de no mínimo 15 anos, e não tinha uma idade, ela ficou doente, começou a receber um benefício para pessoas de baixa renda, e quando completam a idade, utilizam esses 15 anos para uma aposentadoria, trocando o LOAS por uma aposentadoria. Ou então, veja bem, uma outra situação. A pessoa recebe o BPC-Loas e paga o INSS em uma categoria específica, para quem não tem emprego, que é, no caso, facultativo, para conseguir ter ali os 15 anos de INSS e, consequentemente, também conseguir o quê? Conseguir transformar, aí não se transforma, na realidade, é uma troca do BPC-Loas, né, por um benefício que tem 13º. Tem que se colocar aí para pesar se vale realmente a pena um risco, né? Você está ali correndo o risco de perder o seu BPC, porque ele não é uma complementação de renda. As pessoas confundem as coisas. O amparo social do INSS, o BPC-Loas, ele não vem para completar a renda de ninguém. Ele é para pessoas de baixa renda, pessoas pobres. Tá? Acabou de sair uma discussão agora, né, para quem não sabe, o BPC-Loas é pago para quem ganha até 1/4 de salário mínimo por pessoa. Então vamos colocar ali, então são 1.600 de salário, nós temos ali pelo menos, né, na casa dos 500, 400 e poucos reais por pessoa para ser considerada uma pessoa de baixa renda. Existe processo na justiça, né, que pode elevar essa renda até meio salário, exatamente, até meio salário. Existem possibilidades das pessoas que tiveram o BPC-Loas negado, indeferido, né, conquistarem através da justiça, aumentarem a renda por pessoa da casa, a renda per capita, mas isso eu vou deixar para um próximo vídeo. Se quiser que eu fale mais sobre isso, já comenta aqui. Então, mais uma vez, a idade mínima para aposentadoria entra em discussão para os próximos anos. Então, se você já tem o tempo para se aposentar, faz o seguinte: já procura saber. Você ainda não tem a sua senha GovBR, faça a sua senha GovBR e corra atrás das informações para você já correr atrás aí e não perca tempo. As coisas vão mudar novamente, estão próximas disso, só que isso não vai acontecer, né, em 2027, é muito difícil. Eu acredito que lá para 2030, 2031, mas é bom vocês já estarem por dentro de tudo. E se você, infelizmente, teve seu benefício negado ou cortado por uma das revisões do INSS, estou deixando aqui um número de WhatsApp para você entrar em contato para que nós possamos ajudar. Muito obrigado a todos que acompanham. Mais uma vez aqui quero agradecer o carinho de todos. Não esqueça de compartilhar essas informações nas suas redes sociais, no seu Facebook, na sua lista de amigos aí, lá do WhatsApp, para poder ajudar outras pessoas com as informações. E você que ainda não é inscrito, aproveita a oportunidade que é de graça, se inscreva aqui no canal, já ative o sininho das notificações para que eu possa continuar com esse trabalho informativo. Daqui a pouco eu volto com mais informações.